Olá, Mundo FG está no ar? Vamos de informação? Olha, nessa quarta o comércio voltou a funcionar em Goiânia, seguindo o que previu o decreto estadual, Fechar 14 dias e reabrir outros 14. Os números que fazem o raio-x da pandemia é que vão dizer se vai ter fechamento de novo. A Prefeitura de Goiânia disse que nessa semana o contágio e o número de casos diminuíram aqui na capital. A gente tem observado uma redução na positividade do RT-PCR nos últimos dias, onde a gente teve um pico de positividade de 40% no dia 17 de março e uma redução para 24% da positividade no dia 27 de março. Essa positividade significa que as pessoas que estão procurando para fazer o RT-PCR, pessoas sintomáticas que estão procurando a nossa unidade de saúde, está diminuindo a circulação do vírus nas pessoas com sintomas. Então, isso é um parâmetro importante porque significa que o vírus está circulando menos. E o outro parâmetro também que a gente pôde calcular é a taxa de transmissibilidade que nós chamamos de R, aquela modelagem matemática, que ela teve próxima a 1,2 nas semanas anteriores e nessa semana ela caiu para 0,9. Qual que é o significado disso? De que a cada 100 pessoas infectadas, 90 podem ser infectadas com essas 100 pessoas. Algumas semanas atrás, a cada 100 pessoas, 140 se tornavam infectadas. Mas a ocupação de leitos de UTI continua acima dos 95%. Então ainda não foi sentido nos hospitais o resultado dessa diminuição do contágio relatada pela Prefeitura. Esse resultado nós esperamos que ele ocorra na próxima semana, com uma redução tanto das internações, também com uma redução do número de óbitos. Mesmo com a reabertura, Ives, do comércio, a partir de quarta, o esperado é essa redução nos 3 números, então? Porque nós sabemos que precisamos equacionar o decreto de restrição das atividades econômicas junto também com as questões sanitárias e situação econômica do município. Então, nesse momento, a gente conseguiu reduzir a transmissão e com a reabertura do comércio, que nós esperamos tanto do empresariado quanto também da população daqui de Goiânia, é o cumprimento dos protocolos sanitários, que ocorrendo esse cumprimento do protocolo sanitário, a chance de transmissão pelo coronavírus é muito pequena no comércio, com as pessoas circulando. A gente sabe que quando não há esse cumprimento, quando as pessoas deixam de manter o distanciamento, quando as pessoas principalmente fazem aquelas festas clandestinas e até mesmo frequentam boates, que são estabelecimentos que estão proibidos, mas a gente verificou que alguns estabelecimentos estavam funcionando de forma ilegal. Essas situações aumentam o risco de transmissão e, consequentemente, as pessoas infectadas levam o vírus para dentro de casa e, assim, infectam pessoas que estão em isolamento. Ainda segundo o superintendente, nessa semana um novo levantamento confirmou pela segunda vez que a variante P1, registrada primeiro em Manaus, predomina entre os pacientes analisados. Segundo ele, a nova cepa é uma das responsáveis pelo aumento do número de casos, principalmente entre jovens. Mas não só ela. Claro que o desrespeito das medidas de isolamento também aumenta a disseminação do vírus. Em Aparecida, chegou a vez de quem tem 64 anos tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Se optar por se vacinar em drive-thru, não precisa de agendamento. Agora, se for em um dos pontos fixos de vacinação, o agendamento é feito pelo aplicativo Saúde Aparecida. E para quem recebeu a Coronavac há 28 dias, agora deve tomar a segunda dose e não precisa de agendamento. Idosos que se vacinaram nos drive-thrus da cidade administrativa e do centro de especialidades devem ir ao estacionamento do Aparecida Shopping. Agora, quem tomou a primeira dose em alguma unidade básica de saúde pode voltar nessa mesma unidade para receber a dose de reforço. A vacinação é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Na primeira e na segunda dose tem que levar o documento de identificação, cartão do SUS e o cartão de vacina. Já a segunda dose, para quem recebeu a vacina AstraZeneca, é aplicada depois de 90 dias. Todas as informações com o nome da vacina e data estão escritas no cartão de vacinação. Na terça-feira, Goiânia começou a aplicar a primeira dose em idosos de 65 anos, mas parou pela falta de vacina. O Ministério da Saúde tinha garantido novas doses toda semana, mas ainda não há previsão de chegada.
Bom, e para os idosos a partir de 77 anos que receberam a Coronavac especificamente, já está na hora da segunda dose. Tanto para a primeira quanto para a segunda, precisa ter em mãos cópia do RG, do CPF e do comprovante de endereço. E hoje, quinta-feira, na véspera do feriado de Sexta-feira da Paixão, a aplicação de segunda dose continua normalmente, mesmo com o ponto facultativo que a Prefeitura de Goiânia decretou para as repartições públicas. Serviços essenciais funcionam em regime de plantão, então unidades do Atende Fácil funcionam até meio-dia na quinta e fecham na sexta e sábado. Casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades 24 horas do SUS. E o SAMU também pode ser acionado pelo 192 em situação de urgência e emergência. Varrição e coleta de lixo orgânico funcionam normalmente, assim como o atendimento em casos de quedas de árvores, feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo WhatsApp 62 98596 8555. Um estudo revela que as vacinas que temos hoje contra a Covid podem ter somente 1 ano de eficácia. Para a maioria dos especialistas ouvidos no levantamento, a lentidão na vacina é o principal motivo, já que isso favorece o surgimento de novas variantes. A pesquisa desenvolvida pela coalizão The People's Vaccine Alliance ouviu 77 epidemiologistas e virologistas de algumas das principais instituições acadêmicas do mundo. Para eles, a mutação que o vírus sofre pode tornar o imunizante ineficaz, o que exige a atualização das fórmulas. Outro fator que contribui para essa previsão é a desigualdade entre os países. As nações mais pobres sofrem com a falta de vacinas e de suprimentos médicos básicos, o que aumenta as chances de surgirem novas variantes. Uma possível solução seria o compartilhamento aberto de tecnologia e propriedade intelectual, além do fim do monopólio farmacêutico. O objetivo principal seria aumentar a cobertura global de vacinas. De janeiro a março, aumentou 350% a demanda do sistema funerário em casos de Covid-19 na região metropolitana de Goiânia. Em algumas capitais, funerárias alertaram que poderia faltar caixão. Segundo o presidente do sindicato do setor aqui na região metropolitana, Vanderlei Rodrigues, Goiânia não corre esse risco no momento. Por outro lado, ele alerta sobre o adoecimento dos trabalhadores da área. Nós tivemos que fazer a contratação de mais pessoal, durante esse período da pandemia, mas a nossa maior preocupação nesse momento está relacionado à questão da vacinação. Na penúltima sexta-feira, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, editou um novo ofício, certo? Retificando o ofício 234, que trata exatamente dessas questões técnicas em relação à vacinação e colocando como prioritário aquelas pessoas que têm um contato direto com as pessoas que de fato estão contaminadas. Ou seja, e trazem o segmento funerário como esse grupo prioritário dentro das pessoas que terão a prioridade. Porém, até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia não liberou ainda essa vacina para os agentes funerários e também para os sepultadores nos cemitérios. Então, essa é uma preocupação que nós temos sim, porque até então nós temos tido situações de empresa que às vezes tem 2, 3 profissionais ao mesmo tempo contaminados, e às vezes é um período grande, às vezes de 14 dias, ou às vezes chega até 20 dias afastado. Então, quer dizer, o nosso grande temor são esses profissionais, por estarem tendo esse contato direto, essa exposição direta, virem contaminar em um grupo grande, e aí sim nós poderíamos falar de uma possibilidade de colapso dentro do segmento em função de uma contaminação em massa desses profissionais. Então, essa é a nossa preocupação hoje, porque não é só o contato com essa pessoa contaminada, mas o agente funerário, ele entra, em muitos casos, dentro de uma UTI, de uma enfermaria, de uma isolada especificamente para Covid-19, no momento de fazer uma remoção. Então, existe uma exposição muito grande desses profissionais. E, infelizmente, as autoridades não têm tido esse cuidado de olhar com esse olhar realmente necessário para o nosso segmento. Mais de 11 mil pessoas faleceram em Goiás por Covid-19. Profissionais do setor funerário lidam diariamente com a dor dos familiares e veem de perto o que os números do aumento de óbitos representam. Pois já é uma situação muito dolorosa
onde essa pessoa não teve uma oportunidade de despedida, né, por causa do isolamento. Depois nós temos essa situação onde não há essa possibilidade de fazer uma última homenagem com esse corpo presente, né, em função da remoção direto para o cemitério. Então, assim, já é muita dor envolvida em todo esse cenário. E, com certeza, por mais que são profissionais, é impossível não absorver parte dessa dor também. Cerca de 320 mil pessoas morreram no Brasil e a cada dia se registra um novo recorde no número de óbitos. Março foi o mês mais letal da pandemia no país. As pessoas que perderam alguém para a Covid não podem se despedir com cerimônias que honram a memória de quem faleceu e ainda lidam com a falta de singularidade da morte nesse momento. É o que acredita a psicanalista Patrícia Gramacho. Eu acho que, acima de tudo, se perdeu a singularidade do que é que está morrendo. Então, as pessoas estão morrendo aos montes, né? E parece que a sua pessoa querida perde a singularidade. Então, isso é muito difícil de ser vivido, né? Então, hoje se fala muito de duas coisas que são mais ou menos parecidas. Uma que fala que é justamente a fadiga pandêmica e outra que seria uma depressão típica do Covid, né? Que é essa tristeza que a gente está tendo, mas meio que de uma desistência, né? De tipo assim, gente, o que é que espera a gente? Eu não posso mais planejar férias, eu não posso mais planejar a próxima semana, a gente está presa a um tanto de situações. Para a psicologia, o luto não acontece só na morte. Perdas de hábitos do cotidiano que estamos tendo na pandemia são uma forma de luto, por exemplo. E uma alternativa para lidar com esse momento é lembrar dos laços que construímos. As alternativas que talvez a gente está pensando em poder dar agora é a pessoa lembrar das situações de vida, da história de vida que ela já teve. Talvez isso ajude, inclusive, algumas pessoas a lidarem com aquilo que perderam. E nisso, a tecnologia talvez ajude muito, porque com os celulares com as câmeras fantásticas, nós temos diversos registros daquelas pessoas que foram, né? Muitas fotos das pessoas que a gente perdeu. Poder reorganizar essas fotos, poder voltar às fotos de antes da situação de pandemia, isso de alguma forma parece que nos estrutura, porque fortalece a esperança de que algo foi construído até aí. E que esse algo que foi construído, ele não vai também sumir totalmente. Então, existe uma raiz ali em algum lugar. Então, eu tenho falado muito para as pessoas descerem os álbuns de fotografia, olharem os álbuns, se reabastecerem dos álbuns. Que esses álbuns possam construir algum tipo de lembrança que possa conduzir a pessoa para diante. Porque no início da pandemia, a gente estava se sustentando no tudo vai passar, né? E eu acho que agora a gente está vendo que esse tudo vai passar, ele está se prolongando por um tempo muito grande. Então, é como se meu poço de lembranças, de esperança, estivesse se esvaziando, né? Então, eu tenho que lembrar das construções que eu já fiz, eu não posso esquecer dessas construções que eu já fiz. Porque essas construções, que são os laços, é que vão fazer eu conseguir suportar os meus lutos, as minhas perdas. Então, a manutenção do laço, acho que nesse momento atual da pandemia, ele é fundamental. E laços, as lembranças também são laços. Mundo FG vai para um intervalo rápido e já volta. A gente falou no bloco anterior sobre o aumento das mortes por Covid-19 e agora eu peço licença aos familiares e amigos das vítimas para tratar de uma consequência ambiental da situação. Solos e lençóis freáticos estão ameaçados pela grande quantidade de corpos enterrados. No cemitério, ali naquele lugar silencioso, né, que remete à reflexão, à paz, à oração, silenciosamente estão acontecendo reações físicas, químicas e biológicas no ambiente subterrâneo, em função desse processo natural de decomposição da matéria orgânica. Então, existe a produção de líquidos, de materiais que carregam, né, todos esses resíduos, né, essas substâncias químicas produzidas. Então, o que acontece? Essas
O solo, normalmente, o solo, por natureza, ele é um meio poroso, como se fosse uma esponja. Então, ele, dentro dos poros, dos buraquinhos, cabe ar, água e toda uma combinação de matéria orgânica e mineral. Durante esse processo dessa transformação, a gente continua observando que esses lugares, como são áreas naturais, continuam recebendo, por exemplo, água da chuva. E essa água penetra na terra e ela passa se misturando com todo esse material, né, resultante desses processos, e esse material, por gravidade, ele vai tender a descer na nossa paisagem. O solo tem a capacidade de neutralizar, mas ele demora um tempo, né? Então, quando vem um número muito grande, né, isso excede a capacidade do solo conseguir processar toda essa decomposição em tempo hábil, a ponto de não gerar resíduo, não gerar compostos tóxicos. E agora, com a questão da pandemia, onde a gente aumentou muito, né, o número de óbitos, a pressão sobre esses locais também aumentou. E a situação piora por causa de outro problema anterior à pandemia, a regularização dos cemitérios brasileiros. Até 2003, não era exigido licenciamento ambiental para avaliar se o local tem capacidade de comportar esse processo de decomposição que a professora explicou. E a maioria dos cemitérios brasileiros foram abertos antes de 2003. Eles têm um tempo para se readequar, alguns fizeram readequações e instalações, né? Então, a gente tem esse problema que já existia, né? De muitas vezes haver ou o cemitério ter sido instalado antes de haver o regramento, e por isso, muitas vezes, ele está instalado num lugar onde ele oferece risco, né, para a saúde, risco de transporte desse material que é efluente, né, desse processo de decomposição, e a partir daí, então, a gente começa a ver que existe um grande esforço na tentativa, né, de adequação, mas a gente ainda tem alguns entraves, né, de como interpretar essa legislação. Muitas vezes pede alguns testes bastante refinados, requintados, que são ideais, né, mas a gente observa que em nem todo momento isso foi feito. As consequências dependem muito de cada tipo de solo e da quantidade de chuvas, por exemplo, que determinam a velocidade com que esses materiais avançam e chegam até lençóis freáticos, contaminando a água, com vários fungos, vírus e bactérias. A água que pode ser inclusive ingerida por pessoas. A gente observa muitas vezes a população mais carente ocupando as áreas ciliares, elas estão muito mais expostas, né, a serem infectadas por diversos patógenos de diferentes naturezas. A professora Renata faz parte da equipe de pesquisadores que busca entender o problema em diferentes capitais do país, as mais impactadas, inclusive na região metropolitana de Goiânia. A gente está num estado onde tem muita chuva, onde a gente tem muita capacidade da água transportar esses elementos tóxicos de um lugar para o outro. A gente tem áreas muito planas, né, os nossos planaltos, que capturam essa água e deixam esse material ali incorporado e umedecendo o solo, né? Mas a gente tem algumas vantagens aqui. A gente tem solos bastante argilosos, então são solos que têm uma capacidade de infiltração não tão rápida como se a gente tivesse solos arenosos. Mas a gente notou também que a gente tem alguns problemas quanto à localização de alguns cemitérios serem muito próximos a cursos hídricos. Então, o fator proximidade faz com que, à medida que a água infiltre no solo, ela rapidamente atinja esses corpos hídricos. E dali ela pode se disseminar para vários bairros, né, até chegar lá no meia-ponte, que é a calha principal. Nós estamos gerando uma matriz de classificação, que essa matriz vai ter uma utilidade para o gestor público, né, de uma linguagem um pouco mais facilitada, onde ele consegue avaliar os parâmetros, né, as condições do terreno, as condições de proximidade, alguns aspectos que sejam mais relevantes para a gente facilitar a
comunicação, a facilitar a adequada instalação dessas atividades. Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos. Não saia daí. No Reino Unido, um estudo com mais de 5.000 voluntários apontou que ter um bichinho de estimação ajuda na saúde mental das pessoas em isolamento na pandemia. Não surpreende quem tem um pet em casa, né? Além de fazer companhia para todas aquelas pessoas que estão enfrentando isolamento social e que muitas vezes já moravam sozinhas, né, e que, portanto, a única companhia atualmente é o animal de estimação, muita gente começou a adquirir, né, animais de estimação durante esse período. E é muito interessante do ponto de vista psicológico, não só a presença de um outro ser em casa, mas também a rotina que é estabelecida no cuidado com ele. Então, muita gente teve alteração das suas rotinas de trabalho, redução de carga horária, muita gente, inclusive, perdeu, né, o emprego ou deixou de estudar por um tempo. E ter aquele animalzinho em casa cria uma rotina. E a gente sabe que rotina tem muito a ver com manutenção de uma boa qualidade psicológica, né? Então, de alimentação, mesmo de passeio, de brincadeiras, etc. Senhora, é possível que os animais de estimação, eles sintam que tem alguma coisa diferente, um estresse a mais no ar, assim? É possível que isso chegue a eles? Sim, com toda certeza. Muita gente gosta de falar, né? Eu, inclusive, acredito muito nisso, na questão da nossa energia e como que eles captam isso. Mas, na verdade, o convívio próximo que nós temos com os nossos animais de estimação faz com que eles percebam pequenas alterações no nosso comportamento que têm a ver com o nosso estado emocional. Então, eles compreendem se nós estamos diante de uma situação de medo, de ansiedade, de tristeza. Eles percebem tudo isso. E muitos, inclusive, mudam o seu comportamento conosco para nos auxiliar a enfrentar essas situações. E além desse apoio para a saúde mental, eu aproveitei para conversar com a professora sobre outro tipo de ajuda dos animais. A UFG forma cães-guia para pessoas cegas. O projeto é uma parceria com o IFG Goiano de Urutaí e o Instituto Federal de Santa Catarina, em Camboriú, dentro de um projeto do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. E nós, na UFG, estamos participando principalmente cuidando das condições de saúde desses animais, da produção de filhotinhos com grande qualidade genética, aptidão, né, para essa atividade, e também participando das questões relacionadas à socialização desses cãezinhos com as famílias, né, inicialmente. Inclusive, a pandemia também mudou muito as rotinas, né? Porque os cãezinhos não podiam ir para os shoppings, para todos os espaços públicos, né? Muitos espaços ficaram fechados. Então, os cães ficaram um tempo com uma rotina de treinamento diminuída, mas, ao mesmo tempo, 2 novas ninhadas nasceram nesse período e foram adotadas, né, ou recebidas pelas famílias socializadoras, que também aproveitaram esse momento, né, de mais tempo em casa, menos tempo em trabalho presencial, para contribuir conosco nesse processo de socialização inicial desses cães. Então, teve um ponto negativo e um ponto positivo também. E uma outra coisa que o programa tem feito é acompanhado, de alguma forma, os cegos, né, que nós já temos no estado de Goiás, que já têm os seus cães, porque a rotina também foi modificada nesse momento de pandemia e a presença do cão junto com essa pessoa, né, cega, também foi muito importante nesse momento de distanciamento e isolamento social. A UFG vai selecionar empresas juniores para prestar serviços à instituição em diferentes áreas. Estão aptas a concorrer aquelas que pertencem ao programa UFG Júnior. A iniciativa tem o objetivo de apoiar e fortalecer as EJs que prestam serviços necessários para a UFG e recebem justa remuneração. As submissões de propostas serão aceitas até 6 horas da noite do dia 26 de abril e são realizadas pelo formulário no site da UFG. O Grupo de Estudos Tecnologia da Arquitetura para Ciências Agrárias está com inscrições abertas para iniciação científica.
Podem concorrer estudantes de Ciências Agrárias, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil e Ambiental. Os integrantes poderão se capacitar e se aperfeiçoarem acadêmico e cientificamente nas suas áreas de conhecimento, além de poderem participar e organizar eventos nas suas áreas, com atividades como cursos, simpósios, palestras, experimentos, além da própria produção científica, os artigos científicos para eventos dentro e fora da UFG. Falando um pouquinho das linhas, são 3. A linha de pesquisa 1, Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, envolve planos de trabalho que trabalharão com tecnologia dos materiais, agregados não convencionais, blocos modulares, obras e construções rurais e obras voltadas à sustentabilidade, além de sistemas construtivos tradicionais e inovadores. Já a linha de pesquisa 2, Estruturas, vai trabalhar com temas relacionados à confecção de concretos especiais, elementos mistos como madeira, concreto e aço, e edificações em madeira, além de estudos sobre madeiras regionais. E a linha 3, por último, sobre metodologias de ensino, vai abrigar temas relacionados a hard skills, soft skills, novas práticas de ensino-aprendizagem. O período de inscrições vai até 25 de abril e vocês têm maiores informações nos sites da UFG, no site da EA, Facebook também da Escola de Agronomia e nosso perfil no Instagram. O webinar em Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia está acontecendo com transmissão no YouTube. Vamos conferir como participar. Esse evento é totalmente gratuito, está sendo transmitido no canal do YouTube do LABAI UFG, que é o Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia da Universidade Federal de Goiás. O evento conta com participação de palestrantes nacionais e internacionais sobre diversos temas associados ao meio ambiente, à ecotoxicologia, à biodiversidade, dentre outros. A professora Joana Sanches, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, no campus Aparecida, foi convidada para fazer parte de um projeto da Unesco chamado União Internacional das Ciências Geológicas. Ela vai ajudar a construir o novo inventário global de geossítios. Vai ser uma nova metodologia que contemple todos os geossítios, mesmo de países subdesenvolvidos. Eu vou representar a América do Sul e temos uma geologia aqui excepcional, mas que muitas vezes não é contemplada pelo baixo teor científico, que é hoje computado com artigos defendidos ou artigos publicados. Então essa nova metodologia vai vir com quantificações diferentes, contemplando a cultura também local e contemplando locais que por vezes não têm tanto valor científico quantificado por publicações, mas que têm valores científicos excepcionais. Nos países de terceiro mundo a gente não tem muito dinheiro para publicar em revistas internacionais, então isso faz com que os nossos valores, quando quantificados só por isso, não sejam realmente qualificados, né? Essa nova metodologia, então, vai contar com lugares que podem ser usados de amostragens para dizer o quanto é importante o nosso patrimônio geológico e o quanto de diversidade a gente tem aqui no Brasil. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se cuide, viu? Fique em casa sempre que você puder e se precisar mesmo sair, use máscara. Até a próxima.